Imagina acordar e perceber que o dinheiro que você guardou a vida inteira pode valer muito menos do que ontem. Parece exagero? Talvez. Mas e se eu te dissesse que há sinais claros de que um grande colapso financeiro pode não só estar vindo, mas pode estar sendo cuidadosamente planejado? Sim, planejado. Afinal, crises não surgem do nada. Elas costumam nascer de decisões políticas, interesses ocultos e movimentos estratégicos de quem realmente tem o poder nas mãos. E neste momento, todas as setas apontam para uma figura que nunca sai dos holofotes: Donald Trump. O ex-presidente americano volta ao jogo com uma agenda que, segundo muitos analistas, pode mexer com o tabuleiro econômico global. Entre promessas de cortes de impostos, guerra contra o Federal Reserve e medidas radicais no comércio, há quem acredite que o impacto real pode ser um crash calculado. Um tombo que não afetaria apenas os Estados Unidos, mas toda a economia mundial, inclusive o Brasil. E não é só especulação. Relatórios do Financial Times e análises da CNBC já discutem como as ideias de Trump podem gerar instabilidade nos mercados. Até mesmo Warren Buffett, conhecido como o Oráculo de Omaha, alertou recentemente que uma recessão provocada por erros políticos é um risco real. Agora, a grande questão é: quem sairia ganhando com esse caos? Porque em toda crise, enquanto muitos perdem, poucos se fortalecem. E se olharmos de perto, veremos que esse jogo de interesses pode estar ligado a algo ainda maior: uma nova disputa global que já começa a se desenhar. E já que esse tema te interessa, comenta aí embaixo. Você acha que o Trump está jogando xadrez com a economia mundial ou só brincando de dominó com peças demais na mesa? Bom, bora pro vídeo. Em 1930, os Estados Unidos aprovaram uma lei chamada Smoot-Hawley Act. A ideia era simples: aumentar tarifas de importação para proteger os produtores americanos. Só que o efeito foi o oposto. O resto do mundo respondeu com retaliações e o comércio global entrou em colapso. Esse movimento agravou a Grande Depressão e deixou milhões sem emprego. Quase um século depois, a história parece querer se repetir. Donald Trump já deixou claro que pretende usar tarifas como arma econômica. Ele fala em impor taxas de até 60% sobre produtos chineses e 10% em todas as importações do mundo. Num primeiro olhar, até pode soar como proteção ao trabalhador americano, mas a conta final recai sobre quem compra no mercado, o consumidor comum. E não é só o cidadão americano que paga. Com tarifas mais altas, empresas globais reduzem investimentos, cadeias de produção se quebram e países parceiros começam a reagir. Foi exatamente isso que aconteceu nos anos 30 e pode muito bem acontecer de novo agora. O Wall Street Journal já alerta que tarifas generalizadas podem custar bilhões à economia mundial. Enquanto isso, analistas da Bloomberg reforçam que medidas desse tipo só aumentam o risco de inflação e instabilidade. O curioso é que, em vez de unir nações, tarifas criam um efeito dominó de desconfiança e isolamento. E em um mundo já polarizado, onde grandes potências disputam espaço, qualquer faísca pode virar incêndio. E quando a economia vira palco de guerra, o próximo movimento costuma ser ainda mais estratégico e, muitas vezes, geopolítico. A economia nunca caminha sozinha. Ela sempre anda de mãos dadas com a geopolítica, como se fosse um tabuleiro de xadrez, onde cada jogada tem consequência global. Donald Trump já deixou claro que pretende rever o papel dos Estados Unidos na OTAN, a aliança militar criada para proteger o Ocidente após a Segunda Guerra. Ele chegou a ameaçar reduzir ou até cortar o apoio americano. E essa fala, por mais política que pareça, acende um alerta vermelho no mercado financeiro. Se os Estados Unidos recuam, quem avança? A Rússia, que busca retomar a influência no leste europeu? A China, que já investe pesado em infraestrutura e tecnologia para ampliar seu alcance global? E até países como Irã e Coreia do Norte, que encontram espaço para desafiar regras internacionais. Investidores odeiam incerteza, e quando um dos pilares da segurança mundial dá sinais de fraqueza, o efeito imediato é medo. O capital foge para ativos considerados seguros, mas isso cria ondas de instabilidade nos demais mercados. Ao mesmo tempo, setores ligados à defesa e à indústria militar enxergam oportunidades, porque em tempos de tensão, contratos de armamento e tecnologia de guerra se multiplicam. O New York Times e o Financial Times já destacaram que essa mudança na postura americana pode redefinir alianças e até incentivar novos blocos de poder. E cada mudança nesse tabuleiro pressiona ainda mais as economias, já fragilizadas por dívidas e juros altos. No fim das contas, quando a política e a economia se misturam em disputas de poder, a próxima jogada nunca é simples, mas quase sempre envolve o bolso de todo mundo.
Nos Estados Unidos, quem dita o ritmo da economia é o Federal Reserve, o Banco Central americano. É ele quem controla as taxas de juros, que funcionam como o preço do dinheiro. Quando os juros estão altos, empréstimos ficam caros, empresas investem menos e as famílias apertam o cinto. Quando caem, o crédito flui, a bolsa de valores dispara e setores como imóveis e consumo ganham força. Donald Trump já deixou escapar em discursos que considera o Fed um obstáculo. Ele acusa o Banco Central de travar o crescimento dos Estados Unidos. Mas há quem diga que sua estratégia pode ser ainda mais ousada: provocar uma recessão para obrigar o Fed a cortar os juros. Parece loucura? Talvez não. Uma recessão, por mais dolorosa que seja, pressiona o Banco Central a aliviar a economia reduzindo taxas. Com juros mais baixos, o governo consegue pagar menos pela sua dívida trilionária. Além disso, setores ligados à construção civil, tecnologia e até Wall Street se beneficiam diretamente. Ou seja, enquanto a população sofre com desemprego e perda de renda, grandes grupos econômicos colhem lucros. O Bloomberg e o Financial Times já destacaram como cortes forçados de juros podem virar arma política. O Washington Post alerta que manipular recessões não é novidade. Governos do passado já usaram essa cartada em momentos críticos. A diferença é que agora o mundo inteiro está interligado. Qualquer movimento brusco em Washington ecoa em São Paulo, Londres ou Pequim. E quando o jogo envolve recessão planejada, juros artificiais e dívidas impagáveis, a linha entre estratégia e caos fica cada vez mais fina. Na política, nem sempre o caos é acidente. Às vezes, ele é uma ferramenta cuidadosamente usada para moldar realidades e concentrar poder. Donald Trump sempre prosperou em meio à turbulência. Seja nos negócios, na televisão ou na Casa Branca, sua marca registrada foi transformar confusão em palco de protagonismo. E agora, diante de uma possível nova crise, não seria diferente. Um colapso econômico pode parecer um desastre para a maioria, mas para um líder disposto a usar a instabilidade como argumento, a crise vira justificativa perfeita. É nesse ambiente de medo e incerteza que se abrem as portas para medidas excepcionais. Com o caos, alianças podem ser quebradas e reconstruídas de acordo com os interesses do momento. A instabilidade permite renegociar dívidas, rever tratados e até pressionar adversários globais. É como se o tabuleiro fosse virado de propósito para redistribuir as peças. Relatórios do Político e análises da Foreign Policy já destacam que Trump tende a explorar crises para fortalecer sua posição. O Washington Post relembra episódios em que ele usou conflitos e polêmicas como distração para avançar em agendas próprias. Ou seja, o caos não é apenas um risco, pode ser também uma estratégia. E para o investidor comum, essa lógica tem efeito direto, porque quando grandes líderes transformam turbulência em ferramenta política, o mercado vira terreno instável. E nesse tipo de terreno, só sobrevive quem aprende a se proteger e a se mover com cautela. Quando o mundo inteiro entra em pânico, a maioria corre para vender o que tem e tenta se proteger. Mas é justamente aí que Warren Buffett enxerga o terreno mais fértil para plantar grandes oportunidades. Ele sempre repetiu que seja ganancioso quando os outros estão com medo. Na prática, isso significa não agir no calor da emoção. Enquanto muitos acreditam que uma crise planejada pode ser o começo do fim, Buffett vê como o momento em que o mercado entrega seus ativos a preço de banana. É como se fosse uma liquidação inesperada, só que com números assustadores piscando nas telas. O segredo está em se preparar antes da tempestade. Ele não prega otimismo cego, mas disciplina. Guardar caixa, estudar empresas sólidas e esperar o momento certo é o que diferencia quem afunda de quem surfa a onda do caos. Não é fácil, porque a pressão psicológica é enorme, mas é justamente nessa tensão que surgem as maiores histórias de enriquecimento. E tem outro ponto que poucos lembram. Crises sempre mudam o equilíbrio de poder. Quando um império econômico balança, outro se fortalece. Buffett sabe disso e por isso investe em longo prazo, como quem enxerga não só os ciclos de queda, mas também as mudanças geopolíticas que vêm junto. No fim das contas, a lição é clara. Em tempos de pânico,
Quem consegue manter a calma transforma medo em patrimônio. Enquanto o mundo discute se um crash planejado está a caminho, a grande jogada pode ser usar essa turbulência como trampolim, porque, como a própria história mostra, é sempre das cinzas que nascem os novos gigantes. E talvez esse seja apenas o primeiro capítulo de um cenário ainda maior, onde não é só a bolsa que está em jogo, mas o próprio lugar do dólar no mundo.